Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro. Nós vamos fazer a aula 5 de matemática, penúltima aula dessa apostila, certo? Estamos acabando, né? Foi um ano bastante difícil, mas vamos agradecer que estamos todos aqui. Talvez não tenhamos dado conta de tantos conteúdos escolares, né, sozinhos em casa, mas tenham certeza que o que vocês aprenderam foi muito importante. Não se sintam tristes, né, de não terem aprendido tudo o que precisavam. A gente sempre aprende tudo o que a gente precisa. Talvez esse ano nós não tenhamos dado conta de tantas habilidades e competências da escola. Mas com certeza, com isso que a gente viveu em 2020, nós aprendemos outras coisas com os nossos pais, com as nossas famílias, com essa ausência, né, dos nossos amigos. Com certeza a gente desenvolveu aqui no nosso coração outras habilidades e outras competências que também serão muito importantes para a nossa vida, né? Na aula de matemática de hoje, então, a gente vai trabalhar sobre gráficos circulares. A gente já está estudando um pouquinho sobre os gráficos nas aulas da semana passada e hoje nós vamos continuar, então, com esse tema, tá? Os gráficos que a gente vai ver hoje, eu já explico um pouquinho na aula passada, eles são mais conhecidos como gráficos de pizza, certo? Mas eles também podem ser chamados de gráfico de setores. Os gráficos de setores, eles são uma importante ferramenta usada para análise de dados obtidos, por exemplo, em uma pesquisa, como a prof falou na aula passada. Esse gráfico, o que ele faz? Ele representa as informações na forma de setor circular. Então, eles fazem um círculo e ele é dividido, né, em partes, geralmente porcentagem, e a gente vai entender ali, então, a análise dos dados obtidos. Para a gente fazer essa análise, a gente tem que entender que aquele círculo representado, ele considera 100%. Então, se ele estiver sendo todo utilizado, a gente vai trabalhar que aquilo ali é 360 graus, estão todos os dados. Se ele estiver trabalhando com a metade, né, 180 graus, a gente vai entender que é 50% dos dados, certo? A totalidade do gráfico, então, corresponde à circunferência, né? Todo o círculo, se ele estiver todo preenchido, 100%. Se for só a metade, 50%. Se for metade da metade, 25%, certo? Como a prof falou, ele é bastante utilizado, foi bastante utilizado no mês passado, quando eles estavam falando dos candidatos lá nas eleições, né? Eles apresentavam, então, as pesquisas, né, em forma de gráfico. Por exemplo, se a gente dizer que um candidato A, numa pesquisa, ele possui 50% das intenções de votos dos eleitores e o candidato B tem 25%. Se a gente olhar num gráfico de setores, num gráfico circular, né, a gente vai perceber bem certinho que metade, então, da metade para baixo, vai estar pintadinho de uma cor, que seria o candidato A. A metade de cima, daí a metade dele vai estar pintado de outra cor, que seria o candidato B, certo? E o que sobrasse, né, o outro 25, seria de outros candidatos. É assim, então, que a gente analisa o gráfico de setores. Aí, lá na página 40, vocês têm um gráfico de setores, né? Vocês vão dar uma lidinha lá. Os alunos da classe de Lúcia, da Pro. Vocês vão ler aquela historinha ali, vão estar analisando os gráficos que tem em seguida e vão estar fazendo a interpretação desses gráficos, vão estar analisando as informações que tem ali, respondendo os questionamentos referentes a esses gráficos. Pois lá na página 42 tem um outro gráfico, né, que vai estar trabalhando com tabela junto, bem tranquilo também para vocês fazerem. E para finalizar, depois tem uma tabelinha da evolução do Covid-19 no Brasil, lá na página 44. Aí vocês vão fazer também
a interpretação dessa tabela. E na página 45 e 46, mais 2 tabelas para vocês estarem fazendo também a análise delas, tá? Bem tranquilas atividades, façam com atenção e bom trabalho!